Olá, boa tarde, amigos de Marabá e região. Que coisa boa! Mais um programa especial neste sábado. Obrigado você pela companhia, obrigado pela sintonia. Onde você estiver nas cidades circunvizinhas, aqui próximo da gente, na zona rural, que bom ter a sua companhia aí, através do canal 7.1, a sua Record News Marabá. Aqui na sua companhia, eu, Fabiano Moreira, de sempre às 12h30 no sábado, a gente tem um encontro marcado com o seu programa Personalidades. Aí você deve estar se perguntando, será que ele vai trazer hoje para bater um papo, hein? O que ele vai conversar hoje? Eu vou conversar com um cara especial e ele acaba de chegar de São Paulo. Isso mesmo, né? Aqui na gravação, acabou de chegar de São Paulo e nem foi pro hotel ainda, mas veio para cá para nos passar um pouco do seu conhecimento daquilo que ele sabe. Eu recebo agora para bater um papo comigo o nosso querido Flávio Marques, ele que trabalha aí com jovens de 15, né? De 15 a 29 anos, ele é fundador da Inovação, Escola de Habilidades para a Vida. Ele trabalha com comportamento, inteligência emocional, abrindo a mente aí, despertando a visão de jovens que muitas vezes não têm uma oportunidade, né? E você falou uma frase interessante agora antes de começar o programa, né? Para quem não sabe onde ir, todo caminho qualquer caminho serve, né? Essa é a grande realidade de hoje, infelizmente. Mas obrigado pela presença, Flávio. É sempre uma honra ter pessoas como você aqui. Eu que agradeço você, Fabiano, e também a toda Marabá que está dando a oportunidade para eu vir aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês também. Você tem que idade? Desculpa a pergunta. Eu tenho 28 anos. 28 anos e você fundou recentemente essa escola chamada Inovação, que é Inovação com Y. Quem quiser procurar no Instagram, tá por lá também. Sim. É Escola de Habilidades para a Vida. Você trabalha com crianças, com jovens de 15 a 29 e eu queria que você contasse para as pessoas que estão em casa. Eu aprendi um pouco com ele aqui, esse trabalho é maravilhoso, né? Fiquei fã. Mas diga pra gente, que trabalho é esse que você desenvolve com esses jovens? Então, o trabalho da inovação é ajudar jovens de 15 a 29 anos, que é ensino médio e também faculdade. A nossa visão a nossa missão é desenvolver nesses jovens uma visão diferenciada com relação à perspectiva de vida, com relação à perspectiva profissional dele, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a maioria dos jovens, eles aprendem muita coisa técnica em escolas e faculdades, porém a parte do comportamento não é tão abordada nessas instituições. Ou seja, tem uma massa teórica tremenda, mas como lidar com isso, às vezes nem sabe, né? Exatamente. Como aplicar esse conhecimento. Esse é o grande desafio de hoje com relação a esses jovens. Entendi. E aí você trabalha com escolas públicas e particulares. De que forma funciona esse seu trabalho aí? Como é que você aborda? Legal. Atualmente, inclusive, é o meu motivo de estar em Marabá. Nós trabalhamos com escolas públicas através de patrocínios de empresas que acreditam nesse trabalho. E aqui especificamente em Marabá, nós estamos em parceria com a empresa Atom Energia, a qual recentemente trouxe uma usina de energia solar aqui para o município e acreditou nesse projeto. E também nós trabalhamos com escolas particulares de primeiro a terceiro ano de ensino médio e faculdades também. Você acredita que hoje o jovem que estudou numa escola particular, né, às vezes ele está anos-luz, porque o cara recebe uma massa de conhecimento muito grande, até porque é pago, né? Existe toda uma exigência, mas nem todo mundo consegue pagar uma escola particular para o seu filho. Eu mesmo estudei a vida inteira na escola pública, você falou aqui para mim também, que foi a vida inteira em escola pública. Você acha que o jovem de escola pública, ainda no Brasil, mesmo com tantos avanços e com todas as exigências, você acha que ainda está muito aquém daquilo que precisa ser comparado a outros estados? Eu não vou nem chamar aqui Estados Unidos, Japão, Coreia, mas enfim, nós aqui no norte, por exemplo, você que já conhece um pouco a realidade, ainda está muito aquém de uma realidade dessa, de um país de primeiro mundo ou de um estado mais avançado? Com certeza. Como é que você percebe isso? Como é que você vê essa realidade nossa? Por exemplo, quando você pega uma escola particular, você vê o cuidado que os professores têm, o material que os alunos acessam, a tecnologia que eles têm. Entendi. É diferente de uma escola pública que
às vezes mal tem um laboratório para o aluno acessar a internet, mal tem uma internet para poder usar no celular dele. Então, é complicado você comparar um aluno de escola particular que tem acesso a N recursos contra um jovem de escola pública que sequer, às vezes, acessa a internet para fazer uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, a gente tem um grande desafio pela frente para conseguir igualar essa oportunidade que o jovem de escola particular e o jovem de escola pública tem, no mercado de trabalho, principalmente. Interessante, interessante. Inclusive, segunda-feira, né? O Flávio vai estar desenvolvendo um trabalho junto com o pessoal da Escola Liberdade, Exato. Liberdade, Escola Assi Barros. Parece que vai ser uma semana. Fala um pouco de como acontecerá essa... Eu não sei se eu posso já adiantar, que você pode adiantar, Pode, mas... sem problema. Conta pra gente aí. Então, nosso objetivo nessas escolas, na verdade na Escola Liberdade, com alguns alunos da Escola Assi Barros também, é trabalhar durante 6 dias algumas competências que o mercado de trabalho consideram ser essenciais. Por exemplo, a inteligência emocional, empreendedorismo voltado ao impacto social, que a gente chama de empreendedorismo social, sustentabilidade. Legal. E também a gente precisa, uma coisa que a gente trabalha também dentro do projeto, é educação financeira, porque os alunos hoje precisam saber lidar com o dinheiro e ressignificar o que dinheiro significa na vida deles. Eu acho que isso é uma coisa que ainda falta a gente trabalhar muito na cabeça desses jovens de atualmente. Conversava com um empresário, ele dizia assim para mim: Fabiano, quem não sabe administrar moedas, ou seja, 5 centavos, 10, 50 centavos, não vai administrar 1 milhão. Quem não administra R$1 não administra 100 mil nem 1 milhão. Você concorda comigo? Você acha que é preciso realmente saber controlar desde o pequeno dinheirinho, né? Exato, eu acredito que o mindset das pessoas, que a mentalidade das pessoas, elas ainda não despertaram para a importância de você olhar para o pouco que você gasta. Às vezes é 10 centavos na padaria, às vezes é R$1 no supermercado, e isso no final do mês, isso faz total diferença na renda daquele jovem, daquela família que aquele jovem faz parte. Mas infelizmente nunca ninguém ensinou para essas pessoas o como lidar com isso. Hoje, infelizmente, no Brasil, as pessoas, principalmente com um poder aquisitivo menor, tratam o dinheiro ainda como um certo medo. Elas ainda têm um mindset, eu me considero ainda como coisa que aconteceu comigo, hoje eu ressignifiquei isso, que o dinheiro, ele é fluxo. Se a gente souber... mindset é uma programação mental. Exato. Crenças limitantes. Exatamente. Eu vejo, inclusive na minha família, teve já problemas assim de que as pessoas olham para o dinheiro como se fosse algo ruim. Entendi. Por exemplo, eu não posso ter muito dinheiro, que é maldição. Meu Deus do céu, vai ganhar uma coisa ruim sobre mim. Exato. Tem esse tipo de crença antigona, né? Exato. Quem ganha muito dinheiro é corrupto, Entendi. Quem ganha dinheiro... Ou não é abençoado. Exatamente. Então, a gente precisa ter uma visão diferente, que dinheiro... Ele é uma coisa boa se você souber utilizar ele a seu bem. Com responsabilidade. Com responsabilidade, exatamente. Interessante. Pessoal, estou conversando com o Flávio aqui, Flávio Marques. Ele é fundador da Inovação, Escola de Habilidades para a Vida, e é empreendedor desde a adolescência. Rapaz, o que é isso? Está aqui, ó. Empreendedor desde a adolescência. Ele tinha 12 anos, né? E aí já tem mais de 12 anos de experiência com vendas, na verdade, 7 anos na área de empreendedorismo e 6 anos de estudo e prática na área educacional. Rapaz, você tem muito tempo de experiência. Você começou a empreender, na verdade, não foi com 12, né? Mas foi com quantos anos você começou a empreender? Você falou, opa, acho que eu não vou perder muito tempo aqui estudando demais, que eu vou ficar louco, eu acho que vou começar aqui a empreender. Qual foi a idade? Foi muito curioso isso, porque eu, na verdade, comecei a empreender devido a uma coisa que me falaram. Eu sempre fui muito bom em desenhar, desde pequenininho. Legal. Mas chegou uma idade, quando eu principalmente estava na adolescência, as pessoas olharam para mim e falaram assim, rapaz, larga a mão disso, isso não dá dinheiro. Vai procurar uma coisa que te traga dinheiro, te traga sucesso na sua vida. E aquilo me decepcionou muito. Eu falei, tá... Então, se eu não vou ganhar dinheiro com desenho, que eu vou ganhar? Como que eu vou sobreviver? E foi aí então que eu descobri um talento meu que é na área de vendas. Entendi. E foi quando eu morava na zona rural, sempre desde
da minha infância eu morei em zona rural. E quando eu estava no meu sítio, apareceu um vendedor de panela de fogão a lenha. E eu vi aquele rapaz vendendo, achei muito legal o que ele estava fazendo, e eu perguntei para ele, rapaz, como que faz para vender? Ele me explicou um pouquinho de como funcionava a profissão dele. Eu falei, eu posso vender essas panelas também? Ele falou, claro. E ele decidiu deixar para mim algumas panelas para fazer esse teste. Eu com 15 anos de idade, nessa época. E foi então que em uma semana, praticamente meu bairro inteiro tinha panela de fogão a lenha. E foi aí que eu descobri essa minha habilidade com vendas. Foi com mais ou menos 15 anos de idade. Interessante. O Flávio aqui, ele tem várias formações, né? Inclusive aí em instituições aqui bem renomadas, né? Ele é formado em análise comportamental. Ele é profissional em self-coaching, né? Eu sei que você é bom de inglês, não sou muito bom aí. Formado em líder coaching, formado em hipnose clínica. Hipnose clínica é um assunto importante que eu gostaria que você comentasse pra gente. Pessoal, você, cara, trabalha com hipnose, como que funciona? Tem gente que tem medo também dessa tal de hipnose, mas o que é a hipnose clínica? Olha que eu cheguei só aqui no terceiro ponto das formações do Flávio. Fala, Flávio, o que é a hipnose clínica aí? Então, na verdade, nós utilizamos a hipnose para a gente trabalhar na questão do inconsciente do ser humano. Porque, infelizmente, ao longo da nossa vida, acabamos sofrendo muitos traumas. E muitos dos quais a gente acaba guardando no nosso inconsciente. E isso faz muito mal para a gente se a gente não souber lidar com isso. A hipnose ela é uma ferramenta para ajudar a acessar essas informações que o nosso inconsciente joga para baixo do tapete mental. Sim, certo. E a gente faz com que essa pessoa ela consiga acessar essas informações e ressignifique aquele acontecimento na vida dela. Entendi. Por que acontece? Um trauma, ele é um acontecimento, ele não é nem bom nem ruim. Porém, conforme a ótica que aquela pessoa olha para aquela situação que aconteceu com ela, ela vai tratar isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, o trauma nada mais é do que a visão que a pessoa teve sobre um certo assunto, que aconteceu com ela, porém de uma forma negativa. Entendi. E a gente utiliza a hipnose para fazer com que aquela pessoa enxergue isso, o acontecimento da vida dela, traumático, de uma forma positiva. Um aprendizado. Exatamente. Ela ressignifica o acontecimento que aconteceu na vida dela em algum momento da vida. Interessante. É quase uma reprogramação do subconsciente. Exatamente. A nossa mente, ela é um computador. Só que muita gente não sabe que do jeito que a gente pode programar coisas na nossa mente, a gente pode reprogramar. Entendi. Só que a gente precisa ter o conhecimento e acesso a ferramentas para que a gente possa fazer isso com nós mesmos. Bom, algumas pesquisas dizem que de 0 a 9 anos, alguma coisa assim, você consegue... É como se você tivesse uma memória virgem, né? E você fosse gravando tudo... Ou seja, o que você é na sua idade adulta, sim, representa o que você foi até 9 anos de idade. Isso é mito, verdade? O que tem? Tem isso aí? Pelo que eu sei, desculpa até corrigir, mas é até mais ou menos 7 anos, de 0 a 7 anos, que a gente chama de memória primária. Tá. E nesse período, eles falam... Por que eles falam que a criança aprende mais? Por que a criança ela aprende mais do que um adulto? Normalmente, o que bloqueia o adulto de aprender tanto como a criança são suas crenças e valores. Entendi. É devido, quando a gente é adulto, nós nos tornamos mais críticos sobre as coisas que a gente vive, que acontece com a gente. Então, a crítica sobre as coisas faz com que nós, de alguma forma, bloqueamos sobre novos aprendizados. Entendi. Eu não posso, eu não devo. Exato. Interessante. Exatamente. Esse tipo de coisa faz com que as pessoas não aprendam como uma criança, mas o adulto também tem condição de aprender com a criança, a partir do momento em que ele se livrar do julgamento e da comparação, que a gente chama isso de estado de sofrimento. Legal demais. Você acha que o Flávio tem alguma faculdade? Formado em alguma faculdade? Tem curso superior? Já o Flávio fala sobre isso. E eu tenho aqui mais alguns pontos de formação do Flávio, vários, né? E a gente fala sobre esse trabalho, inclusive viagens que o Flávio já fez, inclusive até para a Índia, né? E já a gente volta, o intervalo é rápido, o seu Personalidades, com essa personalidade incrível aqui. E veio de São Paulo, nos deu a honra de
bater um papo com a gente aqui hoje. Voltamos em instantes, até já.